Oi pessoal, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre como os números são representados no computador. Isso daí é importante para a gente entender o resultado esperado de uma conta. A gente acha que normalmente os computadores, calculadoras fazem contas muito precisas, mas na verdade pode acontecer de o resultado não ser aquele que a gente espera. E para entender isso daí a gente tem que entender um pouco sobre como os números de fato são guardados, armazenados e são operados no computador. Então eu peguei aqui um exemplo de raiz de 3, por exemplo. Né? Raiz de 3 é um número irracional, então ele tem, quer dizer, infinitas casas decimais aí. E claro que no computador a gente não pode guardar infinitas casas decimais. Não tem como guardar essa precisão porque o nosso computador tem memória limitada. Então no computador a maneira de se armazenar números é o que a gente diz, eles são armazenados, né? Uma representação que a gente chama de representação de ponto flutuante. O que é uma representação de ponto flutuante e, portanto, um sistema de ponto flutuante, que é o que caracteriza um computador? Numa representação de ponto flutuante, a gente guarda apenas os dígitos mais importantes, uma quantidade fixa de dígitos mais importantes de um número. Então, aqui no nosso exemplo de raiz de 3, eu podia estar considerando um sistema de ponto flutuante que armazena apenas os 7 dígitos mais importantes do número. Então, a gente teria que vir aqui, olhar os 7 primeiros dígitos, né, que são os maiores, portanto os mais importantes, e daí os 7 dígitos acaba aqui neste zero, né? Então eu só vou guardar os dígitos que são maiores do que este, só que vou tomar um cuidado. Se o primeiro dígito que eu estou jogando fora, no caso aqui, é 8, se esse dígito for 5 ou mais, eu somo 1 no último dígito. Né? Então eu arredondo esse dígito aqui uma unidade para cima. Então fica aqui, olha, a representação de ponto flutuante neste sistema de exemplo aqui que só guarda para mim 7 dígitos, para o raiz de 3 seria 1, 7, 3, 20, 51. Tá certo? Essa notação aqui é para representar, então, a representação de ponto flutuante de um número x. Né? E por que a gente chama ponto flutuante? Porque, na verdade, no computador, eu vou permitir deslocar o ponto decimal aqui, né? Eu vou permitir deslocá-lo no número de maneira que a gente sempre comece o número iniciado por zero, ponto, e aqui um dígito diferente de zero. O sistema de ponto flutuante é caracterizado por 3 quantidades. A base, ou seja, esse número aqui está representado na base 10, né? A mantissa, que são a quantidade de dígitos significativos que eu estou guardando. Então, nesse caso aqui, eu estou guardando 7 dígitos significativos. E o expoente, certo? O número que eu vou usar aqui. Então, esse sistema de ponto flutuante, estou guardando 7 dígitos na mantissa e estou permitindo até 2 dígitos no expoente. Agora, veja que, para definir o expoente, faz diferença a posição em que o ponto decimal está. Né? Se eu fosse escrever esse número aqui de cima vezes 10, que é a base, elevado a algum expoente, o expoente seria zero. Já aqui, como ficou 0,17, para a gente manter a igualdade, o expoente é 0,1. Então veja que mexer no expoente faz o ponto decimal se deslocar. Né? Então por isso que a gente chama de um sistema de ponto flutuante. Por convenção, o expoente que está atrelado à representação de um número é aquele que sai quando o número, a mantissa aqui, começa com zero e a primeira casa é diferente de zero. O primeiro dígito é diferente de zero. Tá certo? Então, sumarizando aí. Para esse número irracional, com infinitas casas, sua representação de ponto flutuante, o que de fato vai ficar guardado dentro desse meu computador de exemplo aqui, só guarda 7 dígitos, é esse número. Tá certo? É esse número, 1.732051. Se eu perguntar para você qual é a mantissa desse número,
é essa aqui, 0.1732051. E qual é o expoente? É o 0,1. A mantissa e o expoente são definidos quando o número está representado desta forma daqui, certo? Então vamos a mais um exemplo aqui. Vamos pensar agora aqui num sistema de ponto flutuante na base 10, com 5 dígitos para mantissa e expoentes variando de menos 99 até 99, ou seja, 2 dígitos para o expoente. Como é que ficaria a representação de ponto flutuante do π, por exemplo? Veja lá. Só posso guardar 5 dígitos. Então são os 5 mais importantes, os primeiros 5 dígitos. Então vou cortar aqui. Como o dígito seguinte é 9, esse 5 ganha uma unidade e vai arredondado para 6. Certo? Claro que se eu fosse perguntar para você qual é a mantissa desse número, é 0.31416 e o expoente 1, para ficar multiplicado por 10. Outro exemplo aqui. Constante C, velocidade da luz no vácuo. Ela vale 299.792,458 km por segundo. No nosso sistema, qual seria a representação de ponto flutuante para esse valor? Pensem aí um pouquinho. Se quiser dar uma pausa no vídeo para tentar escrever. Olha lá, só posso guardar os 5 dígitos mais importantes. Então, venho aqui até o 9 aqui, né? Daqui para frente eu não guardo mais. Então seria 299.790 km por segundo. Qual seria a mantissa e qual seria o expoente na representação desse número como um número de ponto flutuante? Tentem vocês escrever. Outra pergunta. Nesse sistema de ponto flutuante que eu estou usando de exemplo, qual é o menor número positivo que pode ser representado e qual é o maior número positivo que pode ser representado? Dá uma pausa no vídeo e tentem escrever. Lembra que eu só posso guardar 5 dígitos vezes 10 elevado a algum expoente, né? Dentro do meu intervalo aqui permitido. Olha lá. O menor número, então, seria 0.1. E lembra, depois do ponto não pode ter um dígito nulo, né? Vezes 10 é o menor expoente possível, então seria 10 a menos 99. Né? E o maior número representável seria o 0.999, 10 a 99. Tá certo? Então esses seriam os extremos do que cabe dentro do meu sistema de ponto flutuante nesse computador de exemplo aqui que eu estou usando no slide, né? Bom, o que é que quantifica a qualidade de um sistema de ponto flutuante? A precisão de um sistema de ponto flutuante. Antes de falar nisso, quero chamar a atenção para uma confusão de linguagem que é muito comum. Existem 2 termos que a gente usa nesse contexto. Um é precisão e o outro é acurácia. Precisão, eu vou usar essa palavra precisão quando eu estiver falando sobre o erro cometido em operações algébricas elementares, soma, produto, subtração e divisão. Então, um bom sistema de ponto flutuante é aquele que tem uma boa precisão, ou seja, que erra pouco quando realiza operações algébricas elementares. Já a acurácia eu vou usar quando eu estiver falando sobre o erro na aproximação de alguma quantidade, na solução de algum problema. E claro, para aproximar a solução de um problema, a gente não realiza apenas operações algébricas elementares, realiza às vezes muitas operações e até outras coisas. Então, a acurácia tem a ver com a qualidade na aproximação da solução de algum problema, enquanto que precisão tem a ver apenas com a qualidade ou com o erro, né? Em operações algébricas simples, nas 4 operações elementares. Então, vamos entender um pouquinho ainda o que é precisão, como é que a gente quantifica isso, e sobre acurácia, depois a gente
ver em outros vídeos, quando estivermos discutindo de fato algum problema concreto que a gente quer resolver. Tá bom? Então olha lá, suponha que a gente tem um sistema de ponto flutuante, ou seja, lembra? Tem fixei uma base, quantidade de dígitos que eu vou guardar na mantissa e a quantidade de dígitos que eu vou usar para o expoente. Que quantifica a qualidade ou a precisão de um sistema de ponto flutuante é esse número U, que a gente chama de unidade de arredondamento, e ele tem essa propriedade, ou seja, o que está escrito aqui? Olha, está meio criptográfico, mas vamos entender. Por quadradinho aqui, eu estou representando uma operação algébrica elementar. Pode imaginar uma soma, um produto, o que for. Certo? Então, qual é o resultado de ponto flutuante de uma operação algébrica elementar? Num sistema de ponto flutuante, isso daí tem que dar. Eu gostaria que desse exatamente o valor da operação algébrica que eu estava fazendo. Mas não vai dar isso. Porque, lembra, o sistema de ponto flutuante não consegue representar qualquer número. Representa apenas um conjunto finito de números e discreto ainda, né? Então, em vez de sair apenas o valor da operação algébrica, vai sair esse número vezes 1 mais um delta. Esse delta está representando o erro, né? Se o delta fosse zero, aí o erro seria zero. E unidade de arredondamento é o que limita esse delta. Ou seja, é o maior erro possível que pode sair na realização de uma operação algébrica. Agora, veja que esse delta daqui, né, que tipo de erro ele está quantificando aqui? Lembrem lá do nosso vídeo sobre erros. Né? Vamos reescrever essa linha aqui de outra forma. Olha lá, vou distribuir esse produto aqui, né? E passar para o outro lado e tentar isolar o delta nessa história. Olha lá, quando eu faço isto, né? Veja, tem um fator que vem para cá e tem um outro fator que está multiplicando o delta, passa dividindo. Então, o módulo de delta é o módulo disso daqui, que é justamente a definição do erro relativo para essa operação. Né? Olha lá, o valor que eu computei menos o valor que deveria ter computado de fato sobre o valor correto. Então, esse delta daqui é o erro relativo que foi que acometeu, né, o cálculo dessa operação algébrica. E a unidade de arredondamento é, então, o maior erro relativo possível que acontece quando a gente realiza uma operação algébrica nesse sistema de ponto flutuante. Tá certo? Então, quanto menor for o valor de U, melhor é o sistema de ponto flutuante, porque quer dizer que ele vai produzir resultados de operações algébricas com um erro relativo menor. Né? E veja que o U é um limitante superior para esse erro. Né? O erro pode até ser pequeno, bem menor do que o U. Pode inclusive ser zero. Né? Se a gente faz contas com inteiros, por exemplo, muitas vezes o erro é zero mesmo. Certo? Bom, e como é que a gente estima qual é a unidade de arredondamento do nosso sistema de ponto flutuante? É possível mostrar que a unidade de arredondamento, esse número U, satisfaz essa propriedade aqui também. Ele é o menor número positivo representável no sistema de ponto flutuante e tem a propriedade de que ele, somado com 1, no sistema de ponto flutuante, ainda gera como resultado alguma coisa que é maior do que 1. Se ele for muito pequenininho, a hora que você somar com 1, por conta do erro nas operações algébricas, o resultado pode sair 1 mesmo, ou seja, pode nem ser alterado. A unidade de arredondamento é o menor número para o qual o resultado ainda é maior do que 1. Todos os computadores modernos trabalham com um sistema de ponto flutuante que segue um padrão. Esse é o padrão I3E, que é lá da década de 80, 1980, padrão de 1985, e ele normatiza os sistemas de ponto flutuante de todos os computadores. Isso foi muito importante na época para garantir que um programa que era feito para rodar num determinado computador, se fosse rodado em outro computador, produzisse os mesmos resultados. Então é muito importante que todos eles
né, sigam esse mesmo padrão, e isso é verdade hoje em dia. Nesse padrão I3E, para sistemas de ponto flutuante, a unidade de arredondamento é da ordem de 10 a menos 7, quando a gente está trabalhando com precisão simples, ou seja, quando a gente está trabalhando com um sistema de ponto flutuante que ocupa, para representar cada número, 4 bytes, 4 bytes, ou seja, tem o espaço, né, para guardar o número ocupa no máximo 4 bytes, e em precisão dupla, onde um número de ponto flutuante ocupa 8 bytes, aí a unidade de arredondamento vai para valor da ordem de 10 a menos 16. Ou seja, o maior erro relativo que a gente vai observar quando estiver trabalhando com precisão dupla, em contas algébricas, em soma, produto, subtração ou divisão, é da ordem de 10 a menos 16. Ou seja, a gente garante pelo menos as 16 ou 15, 16 primeiras casas do número devem estar corretas. Então é isso que significa a unidade de arredondamento. Bom, era isso que eu queria contar para vocês nesse vídeo, né? Então a gente entendeu aí o que é um sistema de ponto flutuante, como é que representa um número num sistema de ponto flutuante e como é que quantifica a precisão do sistema de ponto flutuante, que é através dessa unidade de arredondamento. Em outros vídeos a gente vai tentar entender, bom, qual é o impacto que isso aí tudo tem para de fato as nossas contas que a gente quer fazer. E daí não estou preocupado em uma única conta simples, para isso seria considerar apenas a unidade de arredondamento, mas em alguma conta um pouco maior, para ver como é que os erros se acumulam ou evoluem aí no decorrer de uma conta. Ok? É isso aí, pessoal. Obrigado.